Bom, pessoal, a cinesiologia é o estudo do movimento. A gente tem que ter algumas visões relacionadas ao estudo do movimento. É desmistificar a questão da concentração do movimento, entendeu? Porque, na verdade, o movimento existe nunca sozinho. Mas, para se estudar a cinesiologia, a gente reparte, né? Articulações, músculos. Mas a primeira coisa que a gente tem que não esquecer é que esse movimento que você vê do corpo humano é um movimento relacionado a interações de outros movimentos. Então, um movimento não existe sozinho. O movimento ele é o resultado de uma interação de outros movimentos. Então, quando um músculo contrai, alguns outros músculos estabilizam para que esse contraia, tá? Outros relaxam para que esse contraia, tá? Então, a cinesiologia na verdade, você fazer uma análise do movimento em si. Nunca pode se esquecer isso, tá? Se você está analisando uma articulação, nunca se esqueçam que essa articulação faz parte de um grupo, tá certo? Por isso que ela funciona, por isso que ela tem aquela estrutura, por isso que ela tem aquele formato, tá? Porque ela tem e também aquela função, né? Então essa função está relacionada diretamente ao corpo humano. O corpo humano ele tem uma função, assim como na verdade um plano de movimento, né? Por exemplo, o corpo do leão é diferente do corpo do passarinho. O corpo do passarinho está mais ou menos projetado para voar, né? E o corpo do leão está projetado para correr sobre 4 patas. E o corpo do ser humano está mais projetado para andar, para usar mais os membros superiores mais soltos e os membros inferiores mais estabilizados, né? Então o primeiro trabalho que a gente tem então dentro da cinesiologia é estabelecer os movimentos que acontecem a olhos vistos, né, como a gente fala, né, os movimentos ósseos cinemáticos, em que você vê o movimento como se fosse ósseo, como se estivesse vendo o movimento, o osso se movimentar. Só que dentro dessa articulação, entre nas superfícies articulares, está a artrocinemática. Então, para que ocorra a osteocinemática, é importante que tenha uma artrocinemática. O que acontece que você vê e o que acontece com o que você não vê. Tá? Esse é o primeiro ponto das questões da cinesiologia. Outro ponto importante da cinesiologia é os padrões, né? A gente tem que utilizar um padrão para todos, né? Para o estudo da cinesiologia existe um padrão de como você vê o movimento, que são os planos e o eixo. Como você vê o movimento, se você vê de frente, qual o movimento que mais aparece? Por exemplo, quando você vê de frente, se eu fizer esse movimento aqui, você vê de frente, mas você tem uma noção dele de frente. Se você vê de perfil, você tem uma noção diferente, né? Então, o plano, por exemplo, o plano de frente frontal, você vê melhor os movimentos de abdução do ombro, abdução do quadril, inclinação da cabeça. De perfil, quando você fica de lado, você vê os movimentos de flexão, é mais fácil você discernir o movimento de flexão, por exemplo, de lado, flexão, extensão do punho, tá? Certo? Então, esse já é um outro ponto importante da cinesiologia, tá? O jeito que você vai analisar os movimentos, tá certo? Uma outra coisa importante é as articulações, basicamente as articulações sinoviais. Então, as articulações que existem em movimento. Então, uma sutura, por exemplo, do crânio, você não tem movimento. Então, não dá para você fazer uma análise cinesiológica, tá? Então, as articulações sinoviais. Outro ponto, cada articulação permite determinado grau de liberdade de movimento. Então o ombro ele permite que você faça a abdução, abdução, flexão, extensão, rotação externa, rotação interna,
tá? O punho permite já 2 graus de liberdade, flexão e extensão, a inclinação radial, a inclinação lunar, tá? Então o ombro e o quadril, pela disponibilidade, pela disposição das articulações, né, círculo e soquete, né, que permite maior movimento pela estrutura da articulação. Então algumas articulações, a estrutura dela permite mais movimentos e menos movimentos, e mesmo assim determinadas articulações são mais encaixadas que outras. Por exemplo, é menos encaixada a articulação do ombro, o que vai permitir maior mobilidade do ombro. É mais encaixada a articulação do quadril, as duas são similares, né, parecidas, né? Vai permitir 3 graus de liberdade, 3 graus de liberdade também no quadril, por exemplo. Só que o encaixe do quadril, ele é mais profundo, porque, como eu falei, o plano funcional determina que o ser humano ele anda. Então, nada mais justo do que as articulações dos membros inferiores serem mais estabilizadas, né? Porque a gente não anda com as mãos, a gente anda com as pernas, tá? Então, as pernas são mais estabilizadas e o membro superior mais solto. Tanto é que o membro superior, por exemplo, na região do ombro, ele é estabilizado por 20 músculos, então coisas moles. E o quadril, ele é estabilizado basicamente pelo encaixe, né? Pelo encaixe forte ósseo do acetábulo com a cabeça do fêmur. Isso são coisas importantes para se saber. Então, por exemplo, no dedo ele tem um grau de liberdade, por exemplo, na falange média aqui, tá? Então, ó, flexão e extensão é uma. O punho tem 2. Flexão, extensão, a inclinações, inclinação radial e inclinação lunar, certo? No ombro tem 3: rotação externa, rotação interna, abdução, adução, flexão, extensão, tá certo? Então, determinadas articulações, elas têm determinados movimentos, porque elas têm um plano funcional para esse corpo todo, não é? Isso é muito importante de saber. Uma outra coisa importante durante uma avaliação é você saber como que está ativamente e passivamente essa estrutura, ou seja, o teste passivo e o teste ativo. Então, se você tem uma limitação, por exemplo, uma limitação de abdução do ombro, como é que você vai saber se essa limitação é articular ou se ela é simplesmente uma fragilidade do músculo, do deltoide, por exemplo, para fazer a abdução? Então você faz o teste passivo e o teste ativo. O teste passivo você pede para o paciente fazer a abdução. Se ele não conseguir fazer a abdução, você faz o teste passivo. Você faz o teste passivo. Se no teste passivo você fazendo o movimento, esse movimento consegue fazer esse movimento, então basicamente pode-se pensar em fraqueza muscular. Mas se no teste passivo esse movimento não vai, pode ser uma consequência na própria artrocinemática da articulação, entendeu? Alguma fratura, alguma resistência ali. É uma outra coisa importante na avaliação cinesiológica e no estudo da cinesiologia, tá certo? Uma outra coisa importante do estudo da cinesiologia é a contração excêntrica e concêntrica. Contração excêntrica e concêntrica, a contração excêntrica e a contração concêntrica. A concêntrica que vai para o centro, que aproxima a origem e inserção, excêntrica que distancia a origem e inserção, tá? Isso também é importante saber dentro da cinesiologia para começar a estudar especificamente cada segmento, tá certo? Contração isométrica, contração isotônica. A contração isométrica é quando existe a contração sem arco de movimento, e a contração isotônica quando existe contração com arco de movimento. Então, dentro desses princípios gerais da cinesiologia, que é importante a gente saber, a gente pode começar basicamente com a cintura escapular. A cintura escapular ela é constituída de 3 articulações verdadeiras e uma articulação falsa, né? A falsa é a escápula torácica, tá? A verdadeira é a acromioclavicular, tá? A
externo-clavicular, acromioclavicular e a glenohumeral, tá? Essas três articulações, então, como eu falei para vocês, a articulação externo-clavicular é essa que sai do externo para a clavícula, dá o movimento da clavícula. Acromioclavicular, o acrômio com a clavícula, aqui, a articulação com menos grau de movimento. E a glenohumeral é a articulação propriamente dita do ombro, né, que dá esses graus de liberdades grandes do ombro, tá? E do quadril também. A articulação do quadril também tem a articulação do quadril, que depois a gente vai falar mais para frente. Vamos começar hoje sobre o membro superior, né? Então, especificamente da cintura escapular. Então, essas três articulações são importantes você saber as características específicas de cada uma, né? Porque elas atuam em conjunto, tá? Depois vamos pensar assim, então, na questão dos músculos, né? O primeiro músculo a gente tem que estudar, que vai estudar. Pode pensar no músculo do trapézio, o músculo trapézio, tá? O músculo serrátil anterior, o músculo peitoral maior, peitoral menor, os músculos do manguito rotador, que pode-se dizer que pode-se considerar da cintura escapular? Sim, por que não? Porque eles fazem parte, eles têm uma relação, tá? O músculo omoplata, né? Na verdade, são os romboides atuais. O omoplata é um termo mais antigo, tá? Depois, o músculo elevador da escápula, o músculo coracobraquial. Todos esses músculos são importantes a gente saber origem, inserção, ação e inervação. Mas uma coisa importante também no estudo da cinesiologia, da cintura escapular, a gente nunca pode esquecer que o lugar onde o músculo está, basicamente todos os músculos trabalham junto. Não existe basicamente um músculo que trabalha junto, existe um grupo muscular, né? O grupo muscular, por exemplo, o grupo muscular anterior, eles vão fazer movimentos. Se você encurtá-lo, por exemplo, o peitoral, você pegar ele e encurtar, ele vai puxar para dentro, tá? Aqui atrás nas costas, se você encurtar o infraespinhal, ele vai fazer esse movimento. Se você pegar o deltoide médio e encurtar, ele vai fazer isso. Como se tivesse um músculo daqui, você encurta ele faz isso. Todos os grupos musculares que estão aqui vão fazer também. Entenderam? Isso é um lance importante no estudo. Então, você tem vários músculos numa região só, você encurtá-los, se eles estiverem com as fibras, né, na direção, você encurtá-los, todos vão fazer o mesmo movimento, tá? Essa é uma característica importante também da cintura escapular, tá? E a gente nunca pode esquecer que a cintura escapular, ela é resultado da braquiação humana, né? Então, por isso que, por exemplo, os membros superiores, como eu já disse, eles servem para ficar livre para movimentos, né? De pegar, basicamente para usar a mão, né? O membro superior, basicamente, quase todas as estruturas estão relacionadas ao final, que é o movimento da mão, que é a grande característica, né? Principalmente a oponência do polegar é uma característica humana, né? A oponência do polegar estabilizada, né? Tá? Então, isso, para começar a estudar, é importante isso. A origem, ação, inserção e inervação, tem que saber sim. Eu acho que é muito importante saber sim, né? Porque a origem de onde o músculo sai e para onde ele vai. Então, um músculo, quando ele movimenta, ele tem que ter uma origem fixa. É como você pegar um elástico. Se você pegar um elástico, se você não estabilizar uma ponta do elástico, você não consegue esticar o elástico. Se você pegar o elástico sozinho, você não consegue esticar. Se você puxar, ele vai junto com você, não é? Então, é importante essa consideração com relação ao músculo. Então, a origem, né? A fixação proximal do músculo e a inserção, onde ele vai. Aí a gente pode pensar nos músculos intrínsecos e extrínsecos. Por exemplo, na mão tem os músculos de fora da mão que atuam dentro da mão, e tem os músculos dentro da mão que atuam na mão. Por exemplo, a origem e inserção, os músculos tenares, eles são intrínsecos, eles estão dentro da mão e trabalham na mão. Outros músculos que saem de fora da mão que atuam dentro da mão também. Isso é importante a gente também saber quando falar de músculo. Então, a origem,
inserção é importante saber, tá? Para você definir o tipo de movimento que você quer analisar para depois você utilizar clinicamente algum comprometimento desse músculo, dessa função ou dessa articulação, tá certo? Ação é fundamental, você saber o que o músculo faz, tá? E não esquecer que quando você fala da ação, você tem que falar da ação do grupo muscular em si também, não pode esquecer isso, tá? Então, origem, ação e inervação. Inervação, basicamente, é o nervo que inerva determinado músculo. Então, o torácico longo inerva o músculo serrátil anterior. O axilar inerva o deltoide. Para que clinicamente você quer saber disso? Para quando, por exemplo, você tem bem característico, aquelas fraturas de terço médio de húmero, geralmente costuma dar um comprometimento da mão caída, né? Que pode ter um comprometimento na fratura do nervo radial que inerva esses músculos, né? Que fazem isso com a mão, fazem a extensão, né? E supinação. Então é importante saber o determinado nervo e o músculo que ele inerva, tá? O axilar, como eu falei, inerva o deltoide, o torácico longo, o nervo escápulo dorsal, que inerva os romboides. Isso tudo é importante saber, porque são músculos que saem do plexo, né? O plexo braquial, são nervos que saem do plexo braquial e vão inervar os músculos membro superior. O nervo músculo cutâneo, né, que vai inervar basicamente a parte anterior do braço, tá? O nervo radial, que vai descer lá para baixo, que vai dar sensibilidade da metade do quarto dedo e quinto dedo. O nervo mediano, que vai dar sensibilidade da metade do quarto dedo ao polegar. O nervo radial, que vai inervar essa região aqui, tá? A parte sensitiva, e tem as partes motoras do nervo também. Então, basicamente, cinesiologia e biomecânica, né? A cinesiologia não gosto de definir, mas se você for pensar, é como se você estivesse dentro do cinema, né? Cinema, né? Você está vendo o movimento, você não está mensurando o movimento. Mensurando o movimento você faz na biomecânica. Então é importante a cinesiologia, a gente sempre ter em mente o objetivo que a gente quer, tá? E analisar o movimento em si que está comprometido e esse movimento interagindo com outros grupos musculares, porque esse movimento ele existe devido a outros movimentos, tá? Então é o primeiro contato com relação à cinesiologia, estudos em cinesiologia e várias bibliografias na área. Essa questão eu não vou deixar aqui, mas se alguém tiver interessado eu passo algumas bibliografias importantes. Tá, mas é uma disciplina, na minha opinião, bastante bonita, né? Uma disciplina que, no começo, aquela questão de origem, inserção, ação e inervação de músculo assusta muito, né? Mas não tem motivo para se assustar. É só quando você começar a estudar mesmo, pegar o livro e ler e fazer análise, aí você vai ver que não tem nada disso e você vai abranger muito mais as suas visões de compreender. Você compreendendo melhor os seus movimentos, você se compreende melhor. Eu sou o professor Roberto Borges Filho, sou professor de cinesiologia da Universidade Federal de Jataí, sou fisioterapeuta, me formei em 1984 na Unesp de Presidente Prudente. Fiz mestrado e doutorado em Ciências da Saúde. E é isso aí. Se vocês gostarem, me acompanhem aí. Tchau.